Então, para você entender melhor o if, elif, else, lembra que eu falei daquela questão da operadora do teu celular, né? Eu sempre vou usar esse exemplo. A operadora do celular, o que acontece, né? Quando você liga lá para aquela vozinha automática, né, da operadora, ela vai te dizer algumas informações. E essas informações são ações que você vai fazer, ou que você quer fazer. Aí ela vai dizer, ó, digite 1 para consultar o saldo, né? Digite 2 para você colocar crédito. Digite 3 para você ver alguma promoção, tá? Digite 4, por exemplo, para você, sei lá, escutar a caixa postal, né? E digite 5 para falar com o atendente. Veja, você tem 5 opções aqui, pessoal, né? Ou seja, 5 caminhos, 5 possibilidades fazer alguma coisa. Então, aquela vozinha eletrônica lá da operadora, ela é uma inteligência artificial e ela foi programada. Então, ela é programada aí com os ifs, elifs e elses da vida, né? Se fosse programada em Python, não sei qual foi a linguagem lá que programaram. Mas, se a gente fosse programar ela, o que a gente iria fazer? Vou fazer aqui, né? Não estou entrando ainda na aula aí da prática 6, mas só para você entender. Então, o que a gente precisa saber? Então, ela vai dizer lá, ó, eu vou fazer igual que ela faz. Olá, bom dia, né? Sei lá, bom dia, boa tarde, enfim. Olá, bom dia, você está na operadora X, né? Certo? Eu dei um print. Ah, professora, por que você não colocou o input? Porque aqui é só um recado, pessoal. Aqui é só uma informação. Olá, né? Só uma mensagem que ela quer passar. Ela não está pedindo até agora nenhuma informação. Ela só está mostrando alguma coisa, né? Informando alguma coisa. Ela não está perguntando. Agora, quando ela vai precisar saber o que você quer de fato, aí sim você vai utilizar o input. Se você utiliza o input, você vai precisar de uma variável. Por quê? Agora ela quer saber o que você quer, né? O que você deseja. Aí ela pode colocar, ó, 1, 2, o 3 é o quê? Promoção. O 4, caixa postal, né? E o 5 é atendente. Atendente. Então, veja, nada impede que você possa começar o código com um print. Você pode dar uma saudação, né? Enfim. Agora, quando você quer perguntar e ter uma informação, aí você tem que utilizar o input, né? A gente já sabe disso. E com o input tem a variável para armazenar aquilo ali que a pessoa respondeu. Então, ele vai dizer o que você deseja. Aí, te deu as opções, ó. 1 para saldo, 2. Veja, você tem 5 opções. Então, você vai digitar uma dessas opções, correto? E vai para onde? O que você digitar? Vai aqui, né? Para o OP, correto? É para a variável OP. É a variável OP que eu botei aqui que vai ter essas informações. Ou se eu quero 1, se eu quero 2, ou se eu digitei o 3, ou se eu digitei o 4, ou se eu digitei o 5. Então, é em cima do OP, pessoal, em cima dessa variável OP, que eu vou fazer meus caminhos, que eu vou trilhar minhas respostas. Então, eu vou dizer assim, ó, se... Lembre-se que a tradução literal para o if, né, é se, tá? Então, se a variável OP for igual, quem é a primeira opção? É o 1, que é saldo, né? Então, se a variável OP for igual a 1, o que eu vou fazer? Só para dizer que a gente entrou, eu vou dar um print. Print, você irá consultar o saldo. Você irá consultar o saldo, né? Agora, e agora, professor? Eu preciso do 2, do 3, do 4 e do 5. Eu vou colocar o quê? O else? Não, o else é a última coisa. É o que sobra, tá? É o resto. Note que você ainda tem o 2 para testar, o 3, o 4 e o 5. Perfeito? Então, esses outros, pessoal, quem vai entrar, quem é? O nosso amiguinho elif, tá? Então, veja, se você tem mais testes para fazer, quem vai pegar esses outros testes é o elif,
elif, ele segue o mesmo raciocínio do if. Ora, se eu tenho mais teste para fazer, eu tenho que testar os outros caminhos, montar os outros caminhos, então elif OP, eu estou trabalhando em cima da variável OP. Não tem outra, né? Não tem outra coisa para você criar aqui, porque é ela que tem a informação para onde eu devo ir. Então, se OP foi igual a quem? Agora é o 2, né? Eu já fiz um. Opa, 2 pontos. E aí eu vou usar, ó, até para acelerar aqui, Ctrl C, Ctrl V, tá? Você irá, agora o 2 não é consultar o saldo, né? Colocar crédito. Então, veja, ó, colocar crédito. Tá faltando mais caminho? Tá sim. Bora aproveitar aqui, Ctrl C, Ctrl V, copia e cola, ó. Já que o raciocínio vai ser o mesmo. O que eu vou mudar aqui, professora? Só a opção. E só aqui o print. O 3 é o quê? Você irá para promoção. Tá faltando mais um caminho? Tá, professora. Tá faltando o 4 e o 5. A rocha. 4. O 4 é o quê? Caixa postal. Vamos botar aqui, ó. Caixa postal. Tá faltando, professora? Tá sim. Ainda tem o caminho 5. Preciso fazer? Sim. Todos os caminhos você tem que montar. É o atendente. Você irá, vou mudar aqui, ó, falar com o atendente. E agora, acabou todos os caminhos? Bom, acabou. Fiz o 1 do saldo, tá aqui. Fiz o 2 do crédito. Fiz o 3, o 4 e o 5. E aí, professor? E o else? A gente não bota, não? Bota. Veja, eu quero que você perceba. O else, eu não botei nenhum teste. Professora, por que você não botou nenhum teste? Porque os testes, pessoal, já foram feitos. Veja, todos os caminhos possíveis eu já montei, ó, do 1 ao 5. E o else é para quê, professora? É aquele caminho que não existe. Como assim não existe? Ora, digamos que a pessoa digite 9. Ela não digita nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Ela vai digitar um 9, um 0. Ela digita uma letra, ela digita qualquer coisa. E aí, ela não vai ter uma resposta? É o else que vai dizer. Então, ele diz assim, ó, você digitou uma opção inválida. Então, veja, o else é aquela opção que sobra, que não existe, que você pode até dizer que, ó, você digitou uma coisa que não estava aqui, ó. Você digitou uma coisa inválida. Então, você pode fazer isso. Então, é dessa forma que você faria essa questãozinha aqui que eu coloquei. Ela nem é da prática, né? Mas é só para você entender. Se você tem vários caminhos, quem vai aparecer agora na jogada é o elif. Uma questãozinha que, não sei se estava na prática 5, mas enfim. Saber se a pessoa já é maior de idade. Só tem 2 caminhos, ou é ou não é, né? Então, idade, int, qual sua idade. Uma questão aqui de if e else, tá, pessoal? Só para tirar a dúvida aí, para quem ainda tem dúvida se o else tem teste ou não. Repito, nunca tem. Então, ó, se idade maior que 18, ora, se a idade da pessoa é maior que 18, o que ela vai acontecer? Você é maior de idade. Aqui é um exemplo clássico de if e else só. Else, veja, não tem teste. Você ainda é de... Não tem teste no else, gente. Nunca vai ter. Ok? Então, veja uma questãozinha simples, clássica aqui de if e else. Por quê? Porque aqui só tem 2 respostas. Ou é maior ou é menor. Baseado na idade. Então, basta um teste e aquele teste vai dizer se a pessoa é maior ou é menor. Repito, o else aí, mais uma vez, sem teste, tá? Que o else não tem teste, certo? Ficou claro? Tá? O else é o resto. Se não tem nenhuma daquelas informações, é o else que vai levar. Como aqui só tem 2 informações, ou é maior, então qual que sobra? É porque é menor. Se não é maior, é menor, né? Praticamente o else é, se você analisar de uma forma bem geral, né? O else é isso, é o que sobra, é a resposta que sobra. Prática 6, questão de número 1. A questão de número 1 aí da prática 6 já é conhecida demais da gente, né? Mais uma vez aí para você calcular o IMC.
Só que agora, veja, né? A gente tem mais informações. Não é só uma coisa ou outra. Agora você tem, ó, uma resposta, 2, 3, 4, 5, 6 respostas. Você tem 6 respostas para fazer e tem aqui o, digamos assim, o de acordo, né? De acordo com aquele MC, você vai cair em determinadas situações para a resposta aqui. Então, primeiro, não se desespere. Eita, professor, é muita coisa. Não, vá fazendo com calma. A primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, o que ele quer? É o IMC. Mas ele não quer o IMC direto. Muita gente vacila, né? Não, você tem que pedir as informações para calcular, né? O peso e a altura. Mesma coisa lá do volume da pirâmide. A base e a altura. E jogar na forma, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer o peso. Opa, peso é o quê? É número, né? É float. Então, qual o seu peso? Depois é a altura, né? Botar só A. Altura, a mesma coisa. Float também, né? Input. Aí você pergunta aqui qual a sua altura. É aqui tudo tranquilo, né? Isso aqui já é procedimento básico. E agora sim, eu vou calcular o IMC, ó. Peso, a variável peso, dividido pela variável A. Muita atenção, né? Que a galera, eu recebo os códigos de vocês e vejo umas coisas bem loucas às vezes. Mas às vezes é só falta de atenção, pessoal. Às vezes você coloca e se esquece que colocou, em vez de ter colocado o A, você colocou a altura, porque você está pensando igual a fórmula aqui, né? Ó. Aí você pega e bota a altura. Eu vou deixar assim para você ver que vai dar um erro. Por que vai dar um erro? Não existe essa variável. A variável A é a variável A. Mas eu vou deixar isso aí só para você ver. Vou deixar de propósito. Então, bom, a gente já calculou aqui o IMC. Calculamos o IMC. Eu vou até mostrar ele aqui, ó. Print. Pra gente ver, né? Seu IMC é. Opa. Ok? E vou chamar a variável. Eu vou fazer mais uma coisa aqui de propósito para você ver também alguns erros acontecendo, tá? Aí, calculamos, estamos mostrando. Até aqui, tranquilo, né? Então, eu fiz aqui o print, né, do IMC, beleza? O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que fazer os caminhos, né? Os caminhos aí do IMC. Aí, pessoal, veja que é pelo IMC que a gente vai classificar se a pessoa está abaixo do peso, se a pessoa está no peso ideal e assim sucessivamente, né? Então, if quem? Quem é que a gente está tratando aqui? Quem é a variável chave para a gente saber se a pessoa está abaixo do peso, está peso ideal e assim vai. Quem é a variável chave? É o IMC. É em cima dessa variável que a gente vai dizer aonde a pessoa está, né? Ou como ela está. Então, o que ele diz? Ó? Aí nós temos que traduzir esse lado aqui da coluna de IMC, para quem está com o material aberto, que ele diz assim, ó, IMC abaixo de 18,5. O que significa abaixo? Significa menor. E esse é o símbolozinho de menor. Então, se, ó, traduzindo, se IMC menor que é o quê? Tá aí na questão, né? Menor que 18,5. Não se esqueça, não vai colocar a vírgula, tá? A vírgula aí porque normalmente a gente conhece como vírgula, mas aqui na programação é um ponto, correto? Então, ó, se o IMC abaixo de 18,5, ou seja, menor que 18,5, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou dizer qual é a classificação da pessoa. E para dizer, eu vou utilizar o print. E vou dizer assim, ó, abaixo do peso, do jeito que está aí no material. Eu estou colocando uns erros de propósito, ok? Até para vocês, pessoal, se acostumarem com os erros e saber identificar um erro e saber identificar o porquê que deu o erro. Tá? Então, algumas coisas aqui, não vai tirar o print da tela agora, não. Algumas coisas aqui estão erradas mesmo, de propósito. Mas vamos continuar, porque o raciocínio é o mesmo. Vamos continuar aqui com a lógica, né? A lógica é importante. Depois que mostrar os erros, aí eu vou dizer o porquê, tá? Então, vamos continuar. Ó. Eu já fiz a primeira informação, né? Mas tem outras. Se tem outras, aí vem o elif, né? O elif vai surgir na jogada.
Vamos para esse segundo aí, ó. O que o segundo diz? Entre 18,6 e 24,9. Ah, professora, e agora? O ELIF, pessoal, você pode traduzir ele por si também, tá? Você pode traduzir ele ao pé da letra por si também. Então, eu posso dizer assim, ó, se o IMC for maior que, o que ele diz aí? 18,6, né? E esse I, pessoal? Essa letrinha E, né, que a gente chama de I. Como é que a gente bota aqui no Python? Você vai colocar o AND, pessoal, tá? Esse AND, traduzindo ao pé da letra, é a mesma coisa desse EZinho, tá? Então, eu estou traduzindo o português que tem aí na questão para programação, né? Então, se IMC maior que 18,6 e o quê? IMC, veja, tudo é baseado nessa variável. E o MC é menor, tiver entre, tá? Uma coisa e outra, né? Ou seja, ele é maior que 18, ele tá entre, né? Se ele tá entre, pessoal, imagine uma fila, tá? Então, o IMC, ele tá entre esse cara aqui, que tem, digamos, né? Se for uma fila, esse cara aqui, sei lá, tem 18,6, e essa outra pessoa que tem 24,9, ou seja, ele tá entre. Então, ele é maior do que esse aqui, mas é menor do que esse outro, correto? Você faz isso, né? IMC maior que 18 e IMC menor que 24,9, ok? E aí, qual é a classificação lá que ele dá? Peso ideal, né? Então, você vai dar o print, ó, peso ideal. Tem mais coisa? Tem, né? Se tem mais coisa, arrocha com o ELIF. O próximo passo diz o seguinte, entre 25 e 29,9. Ora, pessoal, você vai começar a ver que o próximo vai ser a mesma lógica do anterior. Só vai mudar as situações, o número. Então, o MC agora ele vai ter que estar entre 25, ou seja, maior que 25, e IMC menor que 29,9. E qual é o print agora aí? Levemente acima do peso, né? Continua, ainda tem, né? O próximo é se o IMC é maior que 30 e menor IMC, não se esqueça, tá? Menor que 34,9. Ou seja, estou colocando o IMC entre 30 e 34,9. Eu vou aproveitar aqui para andar mais rápido. Obesidade grau 1, né? Obesidade grau. Tem mais, professora? Tem, né? São seis caminhos. ELIF. Vou fazer aqui para andar mais rápido. Agora, entre 35, maior que 35 e menor que 39,5. Obesidade grau 2. E o último, o que diz o último, pessoal? Acima de 40. Ou seja, IMC maior que 40. Precisa desse outro aqui, né? Desse AND? Não. Ele só diz acima de 40. Pronto. Ó, IMC maior que 40. Obesidade grau 3, né? Obesidade 3. E o else, professora? Você esqueceu. Não. O else, o que a gente pode colocar aqui, pessoal, com o else? Para ver se vocês estão aí. O que a gente pode colocar aqui com o else? A gente já montou aqui todas as possibilidades. O que ficaria para o else? Não está classificado? Pronto. Só isso. Essa questão do else, pessoal, não está classificado. É só uma... Ora, se você já fez todos os testes, é uma possibilidade, caso dê um erro, caso a pessoa digitou uma coisa errada, e aí ele fez todos os testes e não caiu em nenhum dos, você tem que dar uma resposta, ó, sei lá, deu um erro, não está classificado, né? Tá correto, é simples, é uma coisa que, como eu disse, né, é o que sobrou, é o que restou, não tem nenhum das informações, é você dar um feedback aí para a pessoa, né? Então, aqui é o nosso código da questão 1 da prática 6. Como eu falei lá no início, de propósito, eu coloquei umas coisas para dar errado, certo?
E aqui eu vou chamar a atenção também de vocês, né, de alguns alunos que estavam falando comigo no privado. Veja, assim que você dá o Enter, ou no if, ou no elif, ou no else, pessoal, veja que ele dá um afastamento, né? Esse afastamento não fui eu que dei, não. Automaticamente ele afasta aqui, ó, tem esse espaço, tá? Significa dizer que isso agora que você está colocando faz parte desse if, isso aqui, ó, faz parte desse elif, e assim sucessivamente. A questão de organização. Aí o que eu vi de muitos alunos enviando para mim o print para pedir orientação, né? Ah, a professora tá dando erro, tá dando erro. Não era o erro nem no código. O código, a lógica estava correta, né? Mas o que que fazia? Ó, fazia assim. Talvez achava que era erro do programa, não sei. Aí botava aqui, ó, né? Puxava o print lá para a ponta. Vai dar um erro, pessoal. Isso aí, tá? Ah, mas está errado o código? Não. Logicamente está correto. Mas são regrinhas, né? Aqui do Python, regrinhas da programação. Então, por isso que automaticamente, quando você dá o Enter, ó, ou até pelo seu celular, não importa, ele vai seguir essa regrinha. Ele dá um espaço aqui, ó, tá? É justamente para você seguir esse espaço. E aí eu vi muitos códigos, né, dos alunos botando assim tudo direto. Vai dar erro, né? Então, não vai nem rodar. Vamos botar para rodar? O passo você já sabe, tem que salvar, né? Não é mistério para ninguém. Então, eu vou colocar aqui prática 6, primeiro A, ponto PY, né? Então, vamos lá, né? Qual o seu peso? Ele entrou aqui, até agora tá tudo ok. Qual o seu peso? 68,400, sei lá, isso aí, né? Qual a sua altura? 1,75. Olha só. E aí, pessoal? Deu um erro. Eu até entendo o desespero de vocês, porque é óbvio, vocês estão vendo isso aqui pela primeira vez na vida de vocês, né? Aí, professora, deu erro, tá não sei o que e tal. Eu, calma, vamos com calma. O que que essa linha diz? Você consegue traduzir? Vocês conseguem traduzir e entender? Daí tá dizendo que o nome altura não está definido. Isso, ele marca, ó. A variável altura, né, esse name aí, o nome, né, altura, não foi definido. Aí ele mostra onde é que está a altura, lá nessa formulazinha, né, ó, altura. Mas, gente, existe a altura aqui? Tem essa variável altura antes? Não, não tem, né? Não existe essa variável altura. Ela tá vazia, ela não tem nada, ela nem existe. Como é que você vai calcular alguma coisa? Isso aqui é um cálculo, isso aqui é matemática. Como é que você vai calcular alguma coisa utilizando algo que não existe? Por isso que deu erro, tá? Então, a altura não foi definida. Ah, e o que que você colocou? Você não colocou a altura, você colocou A, né? Você colocou a variável A. Ou de uma, aí você pode resolver esse problema de duas formas. Ou você apaga aqui e coloca A, ou lá no A você bota a altura. Tanto faz, você que escolhe, né? Então, eu resolvi colocar aqui o A, certo? Eu vou colocar isso aqui assim, só para dar erro de novo. Erro para vocês verem as coisas, né? Que não é um bicho de sete cabeças. Às vezes é um vacilo. Olha só, ele nem roda, pessoal. Ele nem deixa rodar quando isso acontece. Olha o que que aconteceu. Não sei se você consegue traduzir, né? Mas ele diz assim, ó. Era esperado uma indentação de bloco. Expected an indented block, né? Ou seja, era esperado a indentação de bloco. E ele marca aqui, ó, de vermelho. Ou seja, por isso que deu erro, tá? Por quê? Volto a repetir, né? Isso aqui tem que estar... Esse espaço se chama justamente de indentação. Esse espaçozinho aqui. E é obrigado a ter. Mas não se preocupe. Ah, professora, sou eu que tenho que dar esse espaço? Não. Assim que você dá o Enter aqui, logo após que você faz toda essa linha do if, que você bota esses dois pontos, que é obrigatório, ele já vem para cá, ele já faz automaticamente
essa indentação, tá bom? Então, só para mostrar para você mais uma questãozinha aqui de erro, né? Falta de atenção, às vezes, tá? E vamos lá, né? Vamos tentar continuar aqui. Qual o peso? Eu tinha botado, nem me lembro. Enfim. A altura, 1,76. Opa, deu outro erro. Por quê? Eu fiz de propósito. Vocês conseguem ver onde é que tá o erro? Já dá para traduzir, né? Ó. Mesmo, bem parecido com o outro, né? Ó. O IMC maiúsculo, veja, não foi definido. Cadê esse IMC, professora? Tá aqui, ó, no print, né? Ah, professora, IMC é a mesma coisa de IMC. Não, não é. Para o Python não é. Aqui é maiúsculo e aqui é minúsculo, tá? Então, observe essas pequenas coisas que vai dar erro, né? Às vezes, um vacilozinho, uma falta de atenção, um esquecimento, e aí você acaba achando que não entendeu, que não entende, que não é isso, não é aquilo. Aí eu digo, olha, teu código está todo correto, mas é só uma coisinha de nada, né? Então, é só tentar focar mais e entender os erros, pessoal. Quando ele dá o erro, ele vai dizer onde é, né? Você tem que ter esse olhar aguçado, mas isso vem com a prática, tá? Também não fiquem agora preocupados que tem que observar isso, não. Mas é só, eu mostrei aqui de propósito para você ver que às vezes é simples, né? É só, às vezes, uma agonia besta, que você fica aí agoniado. Então, eu botei aqui qual o peso, qual a altura, agora tá certo, ó. Agora ele fez bonitinho, né? E disse que o peso é ideal. Eu coloquei o IMC justamente para você ver, ó. Ele colocou que o nosso IMC aqui, dessa pessoa, enfim, é 24,42. Vamos testar aqui, ó, o 24,42, pessoal. Se você for ver, ele tá justamente aqui, né, ó. Ele é maior que 18, não é? 24,42, ele é maior que 18, mas é menor que 24,9, correto? Então, ele se encaixou nessa área aqui, ó. Pá! Por isso que mostrou peso ideal. Ah, beleza, é isso mesmo. Tá corretinho, né? Bora testar outro aqui para ver se a gente cai em outra situação. Vou botar aqui um peso bem grande, né? Altura 1,89. Olha só, né? Nesse outro caso aqui já deu 40,59 o MC. Ou seja, ele caiu lá no último. Por quê? Porque o 40,59, obviamente, é maior que 40. Então, ele vai cair nessa situação aqui, né? Obesidade grau 3, tá correto. Obesidade grau 3. Então, veja, pessoal, que é o IMC, né? O valor do IMC, porque tem uma fórmula aqui, que vai determinar qual as respostas ele vai dar. Certo? Qual as respostas ele vai dar. E aí você fez, né? Nós programamos aí todas os caminhos possíveis. E aí, se você quiser testar, né? Se a gente for ficar testando aí para cair em cada um, né? Você pode ficar brincando com isso aí. Então, o código agora correto, né? É esse aí que está na tela, tá? Tentem fazer, né? Essas outras. O que é importante você tentar fazer e depois tirar a dúvida, acompanhar a minha explicação, porque fica melhor. Porque se você só esperar eu responder, aí fica aquela coisa, professora, tudo fica tão mais fácil quando a senhora responde. Mas tente fazer, pessoal. Tente ver o que até onde você consegue ir, né? Porque aí quando você vem assistir a aula, você já fica mais ligado, você já fica mais... o negócio já fica, né, mais entendível, tá? Então é isso, galera. Abração aí em todos. Bons estudos, bom resto de dia, tá? Até a próxima.